Olá, mais um momento com o Livro dos Espíritos. Hoje vamos para a questão 127. Aqui nesta questão, Kardec indaga aos espíritos o seguinte: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Resposta dos espíritos: são criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio tenha seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência quanto em moralidade. Isso aí é a resposta dos espíritos, né? Aqui a gente percebe o quê? Mais uma vez tocando no ponto, né? Somos espíritos criados iguais. Mas como nós não temos essa noção, né, da criação do ponto de vista da igualdade, da equidade, e aí nos é concedido o livre-arbítrio como lei, para que ele siga o curso à medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai melhorando. E aí, na segunda parte da resposta, os espíritos dizem assim: progridem mais ou menos rapidamente, em inteligência quanto em moralidade, dependendo das condições de cada um. E aí tem um comentário de Kardec: os espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do bem não são, por isso, espíritos perfeitos. Se não têm más tendência, precisam, porém, adquirir ainda a experiência e os conhecimentos necessários para alcançarem a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidade de se desenvolverem e de se esclarecerem, e que não passam sem transição da infância à madureza. Não passam sem transição. Por mais hábil que seja o espírito, por mais qualidades, por mais facilidades em inteligência, não só intelectiva, mas inteligência emocional, inteligência moral, né? Por mais que o espírito tenha tudo isso mais aflorado, a partir dos seus esforços, ele precisa e ele passa pelas etapas, como ele está dizendo aqui, né? Ele diz aqui: tem necessidade de se desenvolverem, de se esclarecerem, e que não passam sem transição da infância à madureza. Assim como há homens que são bons e outros maus, desde a infância existem espíritos que são bons ou maus desde a sua origem, com a diferença capital de que a criança tem os instintos todos formados, enquanto que o espírito
né, em sua formação não é mal, nem bom. Tem todas as tendências e prefere uma ou outra direção, por efeito de seu livre-arbítrio. Aqui ele faz, inclusive, uma analogia com a criança, mais uma vez, quando ele diz assim como há homens que são bons e outros maus, imperfeitos, né? Ou mais imperfeitos, desde a infância, existem espíritos que são bons ou maus desde a sua origem, com a diferença capital de que a criança, e aqui na Terra, né, na matéria, com a diferença capital de que a criança tem os instintos todos formados, já em função do seu processo, né, do seu caminhar, da sua peregrinação, por onde, né, em função das etapas que passou. Enquanto que o espírito, em sua formação, não é nem mau, nem bom. Tem todas as tendências e prefere uma ou outra direção por efeito de seu livre-arbítrio. Né? Agora nós vamos passar para o item anjos e demônios. Vamos ler a questão 128, onde Kardec indaga aos espíritos da codificação. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Resposta dos espíritos: não. Esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Uma observação: mesmo dentro da ordem dos espíritos puros, nós temos esse intervalo entre aqueles em condições, eu diria, em condições menores e aqueles intermediários e aqueles mais puros, né? E que nós não temos absolutamente condições de perceber, né? Nem de analisar, nem de falar, nem de expressar quanto a isso, né? O que nós queremos aqui humildemente dizer, em função de algumas informações que temos e que é própria isso dentro da literatura espírita, é que os espíritos puros, eles não são iguais. Agora, no geral, aí nós vimos lá na escala espírita, né? No geral, são espíritos que não encarnam mais, a não ser por missões grandiosas, necessárias, né? Mas, por isso que ele vai perguntar aqui, os seres que chamamos anjos,
arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? Resposta: não. São espíritos puros. São espíritos puros. Os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Todas as perfeições. Aqui tem um comentário ainda de Kardec nessa questão 128. A palavra anjo revela geralmente a ideia da perfeição moral. Entretanto, aplica-se frequentemente a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Diz o bom ou mau anjo, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós a tomamos aqui na sua boa acepção, diz Kardec. Portanto, boa acepção é exatamente a ideia do anjo enquanto perfeição moral, não é? Seres bons, de luz. Portanto, é isso.